E estamos de volta com nossas duas convidadas, Áurea Carolina e Cida Falabella. Agora, quem sabe, conversar um pouco sobre essa frase, né? Como é difícil amar a democracia, ou como é difícil a democracia ser amada, talvez porque ela envolva conflito, né? As pessoas têm uma imagem, às vezes, muito edulcorada de democracia. Basta as instituições estarem funcionando direitinho, as pessoas votando, depositando voto. Estamos numa democracia. E não é bem assim, né? Não é bem assim, nunca vai ser, porque a democracia não tem ponto de chegada mesmo, né? Na chamada inicial do programa, isso foi enfatizado. A democracia é um processo permanente de construção, de encontro. A cultura é muito importante na democracia porque ela nos provoca a pensar na alteridade, nas diferenças que temos. E é na coexistência entre nós que vai haver possibilidade de democracia, para que a gente possa conviver, se respeitar, para que as nossas dificuldades também sejam tratadas coletivamente e que os conflitos tenham uma resposta razoável para todas as pessoas. É difícil demais atingir esse estado, né, de convergência, de respeito mútuo. Por isso que é difícil amar a democracia. Mas como não amá-la? Porque é o melhor regime possível, institucionalmente, também nas relações cotidianas. A democracia precisa ser um princípio entre nós de que nós vamos estar no mundo apesar das diferenças que nós temos. Mas a democracia ela também pode criar formas disso operar nas instituições. Por isso que o sistema democrático institucional é a melhor invenção da humanidade até hoje. Não achamos outro mecanismo para que a gente consiga, nessa imensidão que é a população humana, criar um jeito de que a gente se tolere, se respeite e não se maltrate. E essa busca pode acontecer na cidade, né? Nas pequenas iniciativas comunitárias, mas também na prefeitura municipal, na Câmara Legislativa. A gente precisa fazer valer esse princípio. Aliás, né, a cidade parece que virou uma mônada, um simbólico, porque tudo atravessa a cidade, né? Digamos, antes, eu tenho a impressão que na década de 70, a gente falava muito em lutas de esquerda, era o país, a nação, eram coisas Isso é a coisa abstratas. Mais incrível, eu acho, que eram desse coisas momento. muito abstratas para as pessoas. Eu acho que hoje você toca mais o coração das pessoas falando dos problemas da cidade, você não acha? Eu acho que essa é a questão dessas eleições, acho que, né, do próprio processo que a gente passou, que é essa ideia, vamos cuidar do que está próximo de nós, assim, né? Começar da cidade, essa reconstrução democrática, né? Porque acho que a gente tem que dizer que a democracia está correndo sérios riscos, né? A gente está vivendo um período que se aproxima muito de um estado de exceção, né? As instituições estão funcionando e tudo, mas tem muito ataque às instituições, né? A gente tem um poder, eu acho que legislativo rebaixado na sua função, uma não separação dos poderes, uma liberdade de cada um, né? O legislativo sempre a reboque do executivo, rebaixado na sua função de ágora mesmo, na sua função de espaço público, né? Basta dizer que na Câmara Municipal tinha um restaurante popular, por exemplo, que não existe mais, né? Tem pouco trânsito de pessoas lá, né? Então, assim, eu acho que para que essa democracia seja reconstruída, a gente tem que começar da cidade mesmo. Eu acho que o país é uma construção simbólica mesmo, abstrata, né? O próprio Estado. Então, a gente fez a campanha muito falando disso, né? Vamos começar de algum lugar? Vamos começar de onde a gente está conseguindo enxergar o horizonte, né? Pensando que a democracia é um pouco aquela utopia lá, que não é o texto do Galeano, mas que é citado como Galeano, né? A democracia está no horizonte, seu caminho um passo, a utopia está no horizonte, mas acho que é para a democracia. Ela vai se afastando, mas se eu num caminho também. Então, acho que é o caminhar que é a democracia. Eu acho que é isso que a gente está vivendo. E é bem alvissareiro esse momento, porque a cidade está muito rica de movimentos, ela está muito conectada, tem muita coisa acontecendo, mas nem tudo chega ao conhecimento das pessoas, né? E acho que aí é fazer com que isso venha mesmo, transborde, venha à tona, né? Que a cidade seja realmente ocupada pelas pessoas, pelos movimentos, por essas convergências, divergências, mas com respeito, né? Dialogando. Agora, me diz uma coisa, por curiosidade, assim, eu andei lendo esse livro recentemente, o Occupy, né, os movimentos de protesto que tomaram as ruas, mas em relação às manifestações de junho, né? Vários autores escreveram, o Zizek escreveu, e ele é um pouco crítico em relação àquele... É lógico que não vamos nos deter em manifestações de junho, a questão não é essa.
Mas ele fala uma coisa, citando Lacan, assim, vocês revolucionários, na verdade, estão à espera de um mestre, e vocês o terão. Eu tenho a impressão que hoje ele está enganado. Eu não estou vendo nesses movimentos de ocupação a busca de um mestre, não. Eu acredito que as pessoas estão recuperando o seu próprio poder, que é também um poder coletivo. Individualmente, eu preciso tomar conhecimento, entender o que está acontecendo ao meu redor e me solidarizar com as pessoas que sofrem qualquer forma de violência. E a cidade é esse território em que a gente pode se encontrar e construir uma ação comum. A liderança é importante nesse processo. Quem toma iniciativa, quem provoca a outra. Muitas nós temos figuras assim, que são animadoras de um processo, mas só tem adesão e mais gente chega porque tem um sentido maior em construção, que é isso, da gente recuperar nossa capacidade de fazer uma política inclusiva para todas as pessoas, realmente democrática, em que as instituições sejam um recurso a ser ocupado para fortalecer as lutas sociais, e não algo que tenha um fim em si. E aí as redes sociais desempenham um fator importantíssimo. Eu tenho a impressão de ser muito produto das redes sociais, né? A sua eleição, não estou falando que ela se deve só a isso, evidentemente, mas as redes sociais tiveram um papel fundamental. Sim, as redes podem ser mobilizadoras para a gente conseguir alcançar mais pessoas e trazer o que a gente tem construído de acúmulo, de entendimento sobre as pautas, o direito à moradia, os direitos das mulheres, o tema da mobilidade urbana, a cultura livre, como que isso pode ser transformado em política pública e muito além, como é que isso potencializa as nossas lutas do dia a dia. Então, as redes, elas podem ser utilizadas nesse sentido. Né? Mas sozinhas elas não fazem uma transformação política. Por isso que elas estão respaldadas num presencial. Nós fizemos vários encontros em praça pública, um corpo a corpo na campanha de rodar essa cidade inteira. E é uma reforçando a outra, né? Esse processo aqui de estar junto com as pessoas e delas se sentirem parte realmente, e nas redes a gente conseguir ampliar alcance. E aí, Cida, é interessante a gente lembrar assim, as novas linguagens, né? Porque eu conversava com um antigo militante lá dos anos 60, 70, enfim, até hoje militante, mas ele falava, gente, mas nós estamos falando as mesmas coisas para as mesmas pessoas, nas manifestações até pró-PT, pró-Lula, tudo. Mas eu acho que não somos nós, essa geração, que temos que ter. A linguagem tem que vir através dos jovens, nós que temos que aprender com eles. A Marcha das Vadias, por exemplo, que é até complexa, é complicado, tem hora a questão delas, assim, conseguir agregar pessoas que não sejam daquela idade. É uma palavra de ordem muito interessante, muito criativa, mas eu acho que tem hora complicada. Mas é através deles, né, que tem que vir essa nova linguagem. Está vindo, né? Eu acho que a gente tem que se conectar com o que está acontecendo, né? E tentar não forçar para ficar... Né? Eu sou uma mulher de 56 anos, então eu não vou ser uma jovenzinha, mas dialogar com os jovens sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida. Eu trabalho com gente da metade da minha idade, quase sempre. Né? É claro que, por exemplo, essa questão das redes, de vez em quando os meninos me mandam uns WhatsApp assim, tia Cida, né? Isso aí que você tem que fazer, não. Eu, de vez em quando, porque a minha relação com a rede é muito intuitiva, né? Mas é claro que você tem um monte de gente que vem te colaborar, né? Ajudar nessa compreensão. E a gente também fez campanha aprendendo a fazer. A gente foi fazendo e aprendendo junto, né? Qual que é a pegada, como é que você ia lidar com a rede, como que você ia tratar os temas. Mas eu acho interessante pensar que foi uma combinação de coisas. A gente fez muito um corpo a corpo, por exemplo, na área cultural, eu fiz vários, café com a Cida, fiz debates, fiz vários presenciais. Tem um trabalho forte lá no bairro, na comunidade, onde a gente já trabalha também, que é de fazer encontro com mulheres. A gente escolheu muitas mulheres como porta-vozes. E a arte também, aí no caso... sempre, né? Porque o trabalho já está sendo feito lá há muito tempo, então as pessoas têm a referência. E na área cultural, assim, o que eu acho que é diferente da rede funcionar é que as pessoas têm um histórico de lutas, né? A Áurea tem, eu tenho, várias pessoas que foram candidatas têm. Então, não é fabricar um perfil para gente a partir de uma coisa... Olha, eu acho que agora tá bacana de falar nisso, de juventude, cultura. São históricos, né? Tem 30 anos, pelo menos, que eu milito na área cultural.
Então, as pessoas me conhecem por isso. Eu faço um trabalho na periferia, eu moro na periferia. Né? Eu moro afastado. Eu ando de transporte público, eu uso o sistema público de saúde. Então, isso eu não estou inventando. Então, acho que é tentar ter uma coerência entre o que você está fazendo na rede com a sua vida. Porque se não tem essa coerência, fica uma coisa meio... aquele balão, né? Meio vazio por dentro. Acho que isso é importante. Isso. E nós vamos fazer de novo outro intervalo e a seguir nós vamos ver os projetos, as propostas de trabalho para serem desenvolvidas na Câmara de Belo Horizonte, os obstáculos também, o que fazer.